Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar os nossos passos de fé. Cruz vazia, túmulo vazio. A cruz não tem nenhum poder em si mesma. Se na época do Senhor Jesus o instrumento de execução fosse, por exemplo, uma cadeira elétrica, Jesus teria sido executado numa cadeira elétrica. Se na época do Senhor Jesus o instrumento de execução fosse uma guilhotina, então Jesus seria executado através de uma guilhotina. Se fosse uma forca, da mesma forma. Então, nós precisamos entender isso. Aí, se um desses instrumentos fosse o que levaria Jesus à morte, hoje muitos estariam usando como pingente, ao invés de uma cruz, uma guilhotina, uma cadeira elétrica ou uma forca, não é verdade? Então, naqueles dias, os romanos, eles usavam a cruz para executar, seja quem for dentre aqueles que eram condenados. Sendo assim, a cruz ela não tem nenhum poder em si. Mais importante que a cruz é o túmulo vazio. Essa é a grande realidade, porque quando as mulheres foram no túmulo, a Bíblia diz que elas não o encontraram, porque ele ressuscitou. O anjo disse: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. E a ressurreição de Jesus é o que nos dá direito hoje a ter uma nova natureza, a natureza divina. A cruz vazia, ele então pagou pelos nossos erros. O túmulo vazio, ele nos deu vida nova. Nós ressuscitamos juntamente com ele. Olha só o que diz o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Olha que glorioso. Então, assim como, ele diz, assim como, ou seja, semelhantemente, da mesma forma, tal e igual a Cristo, nós temos uma vida nova em Cristo Jesus. Lá em 2 Pedro, ele diz assim, olha só, deixa eu ler aqui para você, capítulo 1, versículo 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Se participamos da natureza divina, então a nossa natureza é divina. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Quando Deus Pai olha para você, ele vê a imagem do seu Filho Jesus. Então, assuma a sua condição hoje. Esqueça o passado, pois os que estão em Cristo Jesus é uma nova pessoa, é uma nova criação. Viva a partir de agora a sua real condição de filho de Deus. E não sofra mais, porque hoje você vive com Cristo. Cristo vive em você. Tá bom? Até o próximo vídeo.